Fala aí, galerinha, como é que vocês estão? Beleza pura? Galera, eu trouxe um exercício maravilhoso para a gente treinar cálculo de tração e reação de normal numa polia. Bora lá? Então o exercício fala o seguinte, no sistema mostrado na figura, o bloco A está sobre uma superfície horizontal sem atrito. Legal. Ele está ligado por uma corda ideal e inextensível a uma polia ideal, a uma polia fixa ideal, que por sua vez está ligado ao bloco B. Legal, que está suspenso verticalmente. O valor das massas são, então, a massa A é de 4 kg e a massa B de 6 kg. Considere a polia sem massa, girando livremente e presa a um pino central que exerce sobre ela uma força de reação. Beleza. Então, no item A ele pede o seguinte, calcule a tração na corda e depois calcule a intensidade da reação R exercida pelo apoio sobre o centro da polia. Beleza. Então, galera, o que a gente tem aqui? Então a gente tem um corpo A que está apoiado sobre uma superfície e um corpo B que ele está preso por essa corda. Legal. Então toda vez que eu tiver um exercício que eu preciso calcular reações, que eu preciso calcular tração, força de contato, coisas do tipo, então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, primordial, é desenhar todas as forças envolvidas nesse exercício. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, os corpos têm massa. Todo corpo que tem massa e está no planeta tem peso. Então, aqui, esse corpo A vai ter um peso A para baixo. O corpo B também vai ter o peso dele. Então, para baixo. Não importa a posição que esse corpo esteja, o peso sempre é uma força na vertical apontado para baixo, com sentido para baixo. Fechou? Sempre vertical para baixo. Legal. Agora vamos lá. O corpo A está apoiado sobre uma superfície. Então, o corpo A empurra a superfície. Pela terceira lei de Newton da ação e reação, se o corpo A empurra a superfície empurra o corpo A com a força normal para cima. Então, normal do corpo A. Legal. O corpo B não está apoiado em superfície, logo não tem força normal. Show! Agora, como nós temos um cabo que está ligando o corpo A ao corpo B, sempre vai existir a força de tração, tá bom? Então, como é que a gente vai calcular essa força de tração? Imagina o seguinte, temos o corpo A, temos o cabo e temos o corpo B. Então, temos um time A numa ponta da corda e um time B na outra ponta da corda. O time a gente vai imaginar que ele quer puxar o time B, tá? Então, do A para o B, existe uma força no B, que é a tração que o A faz no B. Como se o corpo A, o time A, quisesse puxar o time B. Pela terceira lei de Newton, se o corpo A tende a puxar o corpo B vai tender a puxar o corpo A. Então, existe lá no corpo A uma força de tração que o B faz em A. Como eu falei que é pela terceira lei de Newton, então obrigatoriamente o valor da tração AB, então o valor da tração AB, ou seja, o módulo desse vetor que é da tração AB, é a mesma coisa, ou terá o mesmo valor, que o módulo de BA. Tá? Então, num cabo, num fio, num cabo, numa corrente que seja, a tração, o valor da tração é o mesmo, ele não varia, tá? Então, quando a gente calcular a tração, tanto num corpo que está ligado nesse cabo, quanto no outro corpo, o valor da tração continua a mesma, tá? Ele não varia. Então, o mesmo cabo, mesma tração. Então, isso aqui deixar até anotado, Então, mesmo cabo implica mesma tração. Então, para o mesmo cabo, a gente tem apenas um valor de tração. Ele é constante para o cabo inteiro. Fechou? Então, vamos lá. Então, a gente já escreveu o peso de A, por conta da massa que está no planeta. Peso de B, por conta da massa que está no planeta. A normal, que é a reação da superfície, porque o A está apoiado na superfície, então surge a força normal. O B não tem força normal, porque ele não está numa superfície. E colocamos, como temos um cabo, temos essa força de tração. Tá? Então, olha só. Toda vez que eu tiver um cabo, nas suas extremidades, que estão ligadas no corpo, vai existir uma força, e essa força ela sempre aponta para o cabo, aonde está o cabo. Tá vendo? Então, aqui essa força vai apontar para cima, em direção ao cabo,
E essa força aqui vai apontar também aqui para a direita, na horizontal, em direção ao cabo. Então, no cabo, sempre vamos ter nas extremidades essas duas forças, que no caso é uma força de tração única, porém vamos ter essas duas forças, porque essa força aqui é por conta da tração exercida pelo corpo A, da tração, e essa força aqui é por conta da tração no corpo B. Beleza? Legal. Então, passo número 1, desenhar todas as forças. Aqui a gente já fez tudo. Legal. Passo número 2, agora é a gente calcular a aceleração do sistema. Então, ó, aceleração do sistema. Como é que a gente vai fazer a aceleração do sistema? Aqui eu gosto de fazer pela supercaixa, que eu chamo de supercaixa. O que vem a ser a supercaixa? A gente vai juntar todas as caixas ou todos os objetos que estão no nosso problema numa supercaixa, numa caixa só. Então, olha só. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a superfície. Legal. Eu vou juntar a caixa A com a caixa B e vou fazer a supercaixa AB. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou juntar a caixa A com a caixa B desse jeito, ó. Caixa A mais B. Eu fiz essa caixa tudo esquisitona aqui. Beleza? Agora, nessa supercaixa, eu vou representar todas as forças que são externas dessa supercaixa e não vou incluir as forças internas. Quais são as forças internas? Essa força de interação nessas caixas pequenas, ou seja, que é força de tração, e se tivesse caixa encostada com a outra, seria a força de contato. Tá bom? Então, peso, anormal, e aqui no caso a outra peso vão entrar, tá? Então aqui, ó, vou colocar o peso aqui. Peso de A aqui, A normal de A aqui e o peso de B aqui. Beleza? Então, temos peso de A, temos a normal de A e temos o peso de B. Legal. Se eu olhar aqui em cima, olha só. A normal, ela é uma resposta pela terceira lei de Newton do peso. Tá? Então, como eu sei que nesse lado da caixa, a caixa não desce, ela não vai adentrar na superfície, também não vai sair voando para cima, o que acontece? Em relação ao valor, a gente pode dizer que a normal, bem entre aspas, se anula o peso. Na verdade, eles não se anulam porque são em corpos diferentes. O que vai se anular é o valor. Então, eu posso cortar por conta que o valor vai ser o mesmo. Ele não vai exercer, nem a caixa nem vai subir nem vai descer. Então, está em equilíbrio no eixo horizontal em relação à normal e o peso de A. Agora sobrou o quê? Só sobrou o peso de B. Então o peso de B vai fazer essa supercaixa descer aqui. Ah, legal. Então, se eu aplicar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante que atua no sistema é a mesma coisa que a sua massa vezes a aceleração, então eu consigo calcular a aceleração pela força resultante. A única força que faz a supercaixa descer é a única força que restou, que é o que não está em equilíbrio, que é o próprio peso de B. Tá? Então, ó, peso de B vai ser o quê? Vai ser a massa do sistema, ou seja, a massa da supercaixa, que é a massa de A, mais a massa de B, vezes a aceleração do sistema. Legal. O peso de B vai ser o quê? Massa de B vezes gravidade, igual massa de A mais massa de B, vezes a aceleração do sistema. Massa de B vale 6, a gravidade vale 10, massa de A vale 4, massa de B vale 6, né? Vezes a aceleração do sistema. Então, 6 vezes... Aqui eu nem vou multiplicar, porque olha só que legal. 6 vezes 10 igual 4 mais 6 dá 10, é a aceleração do sistema. Esse 10 que está multiplicando eu vou passar do outro lado dividindo. Então, a aceleração do sistema vai ser o quê? 6 vezes 10 dividido por 10. Legal. Aqui, como eu tenho multiplicação e divisão, eu consigo simplificar esse 10 por 10, né? Se dividir um por um pelo outro vai dar 1. Legal. Então, o que sobrou para a gente? Que a aceleração do sistema vale 6 metros por segundo ao quadrado. Legal. Então, o que significa? Então, a gente acabou de calcular que a aceleração do sistema vale 6 metros por segundo ao quadrado. Então, significa que a caixa B ela vai descer com uma aceleração
de 6 metros por segundo ao quadrado, e a caixa A, que vai ser puxado pela B, vai para a direita com uma mesma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? É claro que aqui eu sempre gosto de fazer o desenho para a gente poder analisar a supercaixa. Porém, se eu analisar o próprio desenho que a gente já tem, a gente vai chegar na mesma conclusão. Por quê? Se eu pegar um sistema que é composto pela caixa A e a caixa B, então eu tenho isso daqui, né? Se eu analisar, a única força que está fazendo, ou a única força que é capaz de fazer esse sistema se mover, é o peso B. Porque tanto o peso A quanto o normal de A, por ser um par de ação e reação, então seus valores vão se anular. Então nem o peso do A nem a normal de A vai ter uma força resultante. Né? Se eu calcular a força resultante entre o peso de A e a normal de A, é zero. Por quê? Está em equilíbrio. Porque a gente sabe que a caixa A não está nem afundando e nem subindo. Então a única força que restou para fazer o sistema se mover, no caso, é o peso de B, que ele está aqui. Então o B vai descer com a aceleração de 6 metros por segundo e o A vai para a direita com a mesma aceleração de 6 metros por segundo. Beleza? Então, passo número 1, desenhar todas as forças. Passo número 2, calcular a aceleração do sistema. Agora, sabendo a aceleração do sistema, a gente consegue calcular a atração que tem nesse cabo azul aí, né? Que é o valor de TAB ou TBA, que é a mesma coisa. Legal. Para calcular a força de tração nesse cabo, o que a gente pode fazer? A gente pode escolher um dos corpos e aplicar a segunda lei de Newton nele, tá? Geralmente, a gente escolhe corpos que estão nas pontas, ou numa ponta de um lado ou na ponta do outro, tá? E geralmente a gente escolhe o corpo que tem a menor quantidade de forças que estão na direção do deslocamento, tá? Que a gente vai ter que calcular a força resultante. O que eu quero dizer? Olha só, o corpo A, a gente sabe que a aceleração está para cá. Então, a força resultante, ela acompanha a aceleração. Então, a força resultante no corpo A, ela aponta na horizontal para a direita. Então, na horizontal para a direita, se eu olhar aqui, eu só tenho a tração, que é a tração que o corpo B faz nele. Então, eu tenho uma força, tá? Agora, lá no corpo B, a aceleração está para baixo, então a força resultante no corpo B, ela apontará, nesse caso, para baixo. Então, a força resultante é na vertical. Na vertical, no corpo B, eu tenho duas forças. Eu tenho a tração do cabo e o peso. Então, eu tenho duas forças. Aqui, para a gente facilitar, então eu posso calcular no corpo A. Aí eu já automaticamente vou achar a própria força de tração, porque eu só tenho ela. Tá bom? Então, bora lá, galera. Então, é o seguinte, ó. Então, vou trocar aqui. Então, cálculo da tração. Legal, então aqui agora a gente vai fazer o item A, beleza? Então, se eu escolher o corpo A, vamos lá, o corpo A. No corpo A, a gente viu que a força resultante, ela aponta na mesma direção que a aceleração, então é para a direita. No caso, a gente só tem uma força, que é a tração BA. Então, a gente vai aplicar o que aqui? A gente vai aplicar a segunda lei de Newton. Então, força resultante igual massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton. Legal. A força resultante é a própria TBA, que só tem essa força. Então, vai ser TBA. Vai ser a massa de A vezes a aceleração do corpo A. Legal. Então, TBA vai ser a massa de A, que vale 4. A aceleração, que vale 6. Então, 6 vezes 4, 24. Então, a atração no fio, ou a atração provocada pelo corpo B em A, vale 24 newtons. Legal. Então, calculado esse valor, automaticamente a gente já sabe o valor de TAB, porque como é o par ação e reação, e é o mesmo cabo, então, logo, TAB também vai valer 24 newtons. Então, a atração T, então, portanto, a atração T, que é exercido nessa corda, é esse valor, né? Que é a mesma coisa que TAB, que é a mesma coisa que TBA, que vale 24 newtons. Aí depois vai falar, Pablo, mas e se eu quiser realizar essa conta pelo corpo B? A gente pode? Pode, porque no caso vão ter só essa incógnita, o peso eu consigo calcular, automaticamente eu consigo calcular a tração. Então, para a gente treinar, vamos fazer no corpo B também. Então, ó, corpo B. Legal. No corpo B,
é o seguinte, a aceleração está para baixo, então a força resultante para baixo. Como eu tenho forças opostas, tração e peso, aqui no corpo B eu tenho o que eu gosto de chamar de cabo de guerra. Então, cabo de guerra. Ou seja, eu tenho forças opostas. Um time puxa para um lado, outro time puxa para o outro. Tá bom? Então, tenho forças opostas. Legal. Para calcular a força resultante em um cabo de guerra, eu gosto de escrever que é a força forte ou a força que ganha menos a força que perde, que é a força fraca. A força que perde. Tá? Então, a força que ganha menos a força que perde. A força resultante, que acompanha a aceleração, ela aponta para a gente a força que ganha. Se ela aponta para baixo, a única força que está para baixo é o peso. Então, essa força aqui, para esse caso aqui, é o que eu chamo a força que ganha. E aqui, automaticamente, vai ser a força que perde. Beleza? Então, a força que ganha é o PB e a força que perde é o TAB. Tá bom? Então, vamos lá. Para calcular a força, então a força resultante vai ser a força que ganha, vai ser o peso de B, menos a força que perde, que vai ser o TAB. Tá? Legal. Para calcular a tração agora, utilizando o TAB, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante a gente acabou de calcular, que vale peso de B menos tração que o corpo A exerce sobre B, igual a massa do B vezes a aceleração de B, porque a gente vai aplicar a segunda lei de Newton no corpo B. Legal. Peso de B, massa de B vezes gravidade, menos TAB, igual massa de B vezes a aceleração de B. Como eu quero calcular esse cara aqui, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele do outro lado, então vai ficar massa de B vezes gravidade igual massa de B vezes a aceleração de B. Mais, então aqui está negativo é positivo, né? Mais TAB. E para calcular ele, esse cara que está desse lado aqui junto com ele, eu vou jogar do outro lado, né? Como aqui está um valor positivo, ele vai do outro lado negativo. Então, vai ficar massa de B vezes gravidade menos massa de B vezes aceleração de B igual TAB. Tá? Aqui, ó, olha só que legal. Eu tenho massa de B aqui e massa de B aqui. Então eu posso colocar esse valor em evidência para fazer essa conta uma vez. Então, colocando em evidência, então a gente coloca em evidência e aqui a gente vai colocar o resto que sobrou, né? Então aqui está multiplicando a gravidade, então a gente vai colocar a gravidade menos o que está multiplicando aqui que é a aceleração. Então, menos a aceleração de B igual TAB. Tá? Então, vamos fazer essa conta para ver que vai dar os mesmos 24 newtons. Tá? A massa de B vale 6. Então, vamos lá. 6. A gravidade vale 10. A aceleração de B também vai valer 6, que é a aceleração do sistema. Igual TAB. Legal. 10 menos 6 dá 4. Então, 6 vezes 4. Então, 6 vezes 4 igual TAB. Então, TAB também deu 24 newtons. Então, tá vendo, galera? Nesse caso, tanto faz, né? Ou tanto fez eu escolher o corpo A ou o corpo B, a tração vai ter o mesmo valor. Então, como é o mesmo cabo, obrigatoriamente esse valor é o mesmo, porque um é par ação e reação da outra, tá? Então, a tração no cabo vale 24 newtons. Beleza? Agora vamos para o item B. Então, olha só o que diz o item B. Calcule a intensidade da reação R, tá? Exercida pelo apoio sobre o centro da polia. Legal. Então aqui, galera, ó, eu voltei a figurinha, a gente vai colocar as forças novamente, tá? E vocês vão ver como é que a gente vai poder calcular a força de reação do centro da polia nessa polia aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, mais uma vez, né? Então, peso de A, peso de B por conta das massas e da gravidade do planeta, apontando para baixo. Aqui vai ter A normal porque o A está apoiado sobre uma superfície, então tem normal. O peso de B não tem. Aqui a gente vai fazer o seguinte, para facilitar. Como a gente viu que a tração é o mesmo valor, né? Então se eu colocar aqui que a tração dá o mesmo valor tanto de TAB quanto TBA, então ao invés de eu chamar com nome diferente, eu vou chamar com o mesmo nome, tá bom? Então aqui existe uma força que é a força de tração que a gente acabou de calcular, voltada para cá, e
aqui existe uma força de tração calculada para cá. Beleza. Então a gente simplificou usando o mesmo nome, afinal é a mesma força. Então a gente vai manter o mesmo nome. Legal. Agora, galera, como eu quero calcular na polia, o que acontece? Olha só, existe essa corda que está ligando aqui, passa pela polia e vem aqui para baixo. Então, esse sistema formado pelo corpo A e pelo corpo B, através dessa corda que passa pela polia, ela exerce uma força nessa polia, tá? Então, essa força que tanto o corpo A quanto o corpo B vai exercer pela polia, como os corpos exercem uma força na polia, pela terceira lei de Newton, a polia vai exercer uma força nesses corpos. E como é que a gente calcula isso? Então, vamos lá. Vamos agora analisar lá na polia. Essa corda está passando na polia, está encontrando ela aqui. Ó. Na hora que ela começa a encontrar na polia, vamos colocar aqui. Ó. Esse pontinho aqui né, encostou na polia. Aí ela vai encostar todo o resto aqui da polia e ela vai sair na polia nesse ponto aqui. Então temos esses dois pontinhos. Tá bom? Então nesse ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai separar essa corda em duas cordas. Do corpo A até a polia. Então isso aqui é a polia, né? Do corpo A até a polia e da polia até o corpo B, como se tivesse duas cordas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui. Vou fazer em verde, tá? Então, nessa corda que separa o A da polia, a gente já tem uma tração T. Então, essa tração T seria o equivalente que a polia, agora a polia desse cabo aqui está puxando o corpo A. Se a polia puxa o corpo A pela terceira lei de Newton, o corpo A puxa a polia na direção oposta aqui, sempre apontando para a corda, com uma tração T. Beleza? Como eu tenho a tração aqui, vai ter a mesma aqui. Então, como eu não preciso nomear que é o corpo A fazendo a polia no corpo A, mesmo fio, mesma tração. Fechou? No corpo B, a mesma coisa. A polia está puxando o corpo B para cima com uma tração T. Pela terceira lei de Newton, o corpo B vai puxar a polia para baixo, lembrando que a tração sempre aponta para a corda, com o valor T. Ué, Pava, mas os mesmos T's? Sim, são os mesmos T's. Então, se eu tenho o valor desse cara, eu tenho o valor desse cara, porque eu vou ter o valor desse, que é a mesma coisa desse, eu vou ter o valor desses. Então, na polia, olha que legal que eu vou ter. Na polia, então, ó, na polia, o que eu vou ter? Aqui eu vou colocar como se fosse apenas um ponto de interação, tá bom? Então, aqui eu vou ter uma tração que vai vir por conta do corpo B, que é essa tração dessa corda aqui. Então, vou ter essa tração T para baixo, na vertical. Na vertical eu vou ter a tração T apontando para o corpo A, que é em relação a esse fio aqui. Fechou? Legal. Para calcular, então eu tenho uma tração para baixo e eu tenho uma tração para direita, para a esquerda. O que acontece? Eu consigo, através disso aqui, calcular uma tração resultante, porque eu posso somar essa tração com essa tração. Para somar essas duas trações, eu fecho aqui o retângulo, começa onde começa e termina onde termina. Então aqui eu vou ter uma tração resultante. Então o que eu tenho aqui matematicamente falando? Eu tenho que a tração resultante é a soma das trações. Tá? Lembrando que eu estou fazendo uma soma vetorial e não uma soma escalar. Então não é simplesmente se aqui, por exemplo, aqui está valendo 24, não vai ser 24 mais 24 direto. Aqui no caso é uma soma vetorial. Então a gente vê que a tração resultante ela vem do quê? Se eu redesenhar isso daqui, o que eu tenho? Ó, olha só. Essa tração está para baixo. Como eu vou terminar a tração resultante para cá, o que eu vou fazer? Essa tração aqui, que vai ser a tração que eu vou estar somando, eu copio esse vetor no final desse, continuando para cá, uma cópia. Tá? Então, essa tração aqui. Quando eu for fazer a soma, então vou somar com o próximo. Vou pegar essa tração
que é a soma daqui de cima, eu vou copiar esse vetor para aqui para baixo. A resultante vai dar isso daqui, ó. Começa onde começa e termina aonde termina. Então, essa aqui é a tração resultante. Legal? Se eu olhar aqui, o que eu vou ter aqui? Aqui forma um triângulo retângulo. Então, para calcular esse cara, eu posso usar o teorema de Pitágoras. O que ele diz? Ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos fazer a continha. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser t quadrado, vai ser quadrado dá 2t quadrado. Para tirar ou para calcular o valor da resultante, eu posso passar a raiz quadrada em ambos os lados, né? Se eu faço na esquerda, eu tenho que fazer o mesmo processo na direita para manter a igualdade, porque se eu faço uma coisa num lado e uma coisa diferente do outro, eu quebraria essa igualdade. Então passa a raiz quadrada, resultante quadrado, a raiz do resultante quadrado, cancela isso aqui com o quadrado, fica ela sem seu quadrado. Aqui, este t quadrado ele consegue sair fora da raiz, então esse cara fica só raiz de 2. Então, para uma força resultante, uma tração resultante, entre duas trações iguais, formando 90 graus entre elas, então é o valor da tração multiplicado por raiz de 2. Então, o valor da resultante vai ser o quê? Vai ser de 24 raiz de 2 newtons. Tá bom? Porém, não é o que ele está pedindo. Ele está pedindo, vamos lá, ele está pedindo a reação R, é a reação do apoio na polia. Então isso aqui é a resultante que está aplicando na polia. Agora vê se vocês concordam. Essa resultante, ela fecha aqui, ó. Resultante. Então, essa corda empurra, ou essa corda que está junto com a polia, está empurrando a polia para cá. Pela terceira lei de Newton, vai existir uma força contrária, que é a força R, que é a força de reação desse pino, contrária a essa reação dessas duas forças. Faz sentido? Então, essa força tração que está na polia forma essa tração resultante para cá. Se a polia, junto com essas cordas, está sendo empurrado nessa diagonal para cá, né? Ele está tentando empurrar para cá, o pino que segura a polia pela terceira lei de Newton vai fazer uma força contrária, que é a própria força R. Portanto, a força R que eu quero calcular vale aqueles 24 raiz de 2 newtons. Tá? Então, o valor da resultante R, que é oposta à tração resultante, que é a força que o centro, o pino, né, faz sobre a polia, vale 24 raiz de 2, apontado para nessa direção, nesse sentido. Beleza, galera? É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like, dê aquele seu comentário, marque seus amigos e bora continuar detonando a física. Fechou? Tamo junto. Falou!